Bem-vindos a mais um episódio de Arquivos Bíblicos Secretos. Hoje, mergulharemos nas profundezas de histórias bíblicas raramente contadas nos púlpitos. Narrativas de julgamentos divinos, consequências severas e o preço da desobediência. As páginas sagradas não contêm apenas histórias de redenção e milagres. Elas também registram momentos de justiça implacável, onde o julgamento divino se manifesta de formas inesperadas e muitas vezes perturbadoras. Prepare-se para desvendar os mistérios por trás de eventos que moldaram a fé e a história, revelando a seriedade da santidade de Deus e as implicações de desafiar sua vontade. Das profundezas do Antigo Testamento aos primeiros dias da Igreja, testemunharemos a mão divina em ação, trazendo à tona verdades que muitos preferem ignorar. Em meio às areias milenares do Oriente Médio, onde a fé e o destino se entrelaçam em narrativas que moldaram civilizações, emerge uma das mais cativantes e profundas histórias da Bíblia, a saga de José do Egito. Mais do que um simples relato de ascensão e queda, esta é uma epopeia de resiliência, perdão e a inabalável providência divina que opera nos bastidores da história humana. Prepare-se para ser transportado a um tempo de sonhos proféticos, inveja fratricida, escravidão, injustiça e, finalmente, triunfo. A jornada de José, um jovem pastor com um coração puro e uma mente perspicaz, é um testemunho vívido de como Deus pode transformar as maiores adversidades em degraus para um propósito maior. Hoje, desvendaremos os detalhes dessa trajetória extraordinária, explorando não apenas os eventos que o levaram da cova ao trono, mas também as lições atemporais sobre a soberania de Deus, a importância do perdão e a fidelidade em meio às provações. Junte-se a nós nesta imersão profunda na vida de José, um homem que, através de sua fé e integridade, se tornou um instrumento fundamental nos planos divinos para a salvação de sua família e de uma nação inteira. O jovem sonhador e o manto de muitas cores. Nossa história começa na terra de Canaã, com Jacó, também conhecido como Israel, e sua família. Jacó tinha 12 filhos, mas seu coração estava particularmente apegado a José, o filho de sua velhice com Raquel, sua esposa amada. Esse amor especial se manifestava de diversas formas, e a mais notável delas foi a confecção de um manto de muitas cores para José. Este manto, um símbolo de favoritismo, não era apenas uma peça de vestuário, era uma declaração visível do amor de Jacó por José, e, infelizmente, um catalisador para a inveja e o ressentimento de seus irmãos. Eles já o odiavam por ser o filho preferido, e o manto apenas intensificou essa animosidade, criando uma barreira de ciúmes e amargura. José, por sua vez, era um jovem com dons especiais. Ele tinha capacidade de interpretar sonhos, e Deus começou a se comunicar com ele através de visões noturnas. Em um de seus sonhos, os feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu feixe. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante ele. José, em sua inocência juvenil, compartilhou esses sonhos com sua família, sem perceber o impacto que teriam. Para seus irmãos, esses sonhos eram a gota d'água, a confirmação de que José se via superior a eles, destinado a governá-los. O ódio em seus corações cresceu, transformando a inveja em um desejo sombrio de se livrar do irmão que parecia ameaçar sua própria existência e hierarquia familiar. A tensão na casa de Jacó era palpável, e o palco estava montado para uma tragédia que mudaria para sempre o curso da vida de José e o destino de sua família. A traição dos irmãos e a cova vazia. O ódio dos irmãos de José atingiu seu clímax quando Jacó enviou José para verificar como estavam seus irmãos, que apacentavam os rebanhos em Dotã. Ao vê-lo se aproximando de longe, a oportunidade perfeita para se livrarem dele surgiu. Em seus corações, a maldade floresceu, e eles conspiraram para matá-lo. Lá vem o sonhador, disseram uns aos outros, com escárnio e desprezo. A ideia era jogá-lo em uma cova e dizer ao pai que uma fera selvagem o havia devorado. Rúben, o irmão mais velho, embora não concordasse com o assassinato, tentou intervir, sugerindo que o jogassem em uma cova vazia, com a intenção secreta de resgatá-lo mais tarde. No entanto, a crueldade dos irmãos prevaleceu. Quando José chegou, eles o agarraram, arrancaram seu precioso manto de muitas cores, o símbolo de seu favoritismo e a causa de tanto ressentimento, e o jogaram em uma cova seca. A imagem do jovem José,
implorando por sua vida, mas sendo ignorado por seus próprios irmãos, é de partir o coração. Enquanto José estava na cova, os irmãos se sentaram para comer, indiferentes ao sofrimento do irmão. Foi então que uma caravana de ismaelitas, mercadores que viajavam para o Egito, apareceu no horizonte. Judá, um dos irmãos, teve uma ideia: por que não lucrar com a situação? Eles venderam José por 20 peças de prata, transformando a vida de seu irmão em uma mercadoria, um ato de traição que ecoaria por gerações. O manto de José foi manchado com sangue de cabrito e levado a Jacó, que, ao ver a evidência, ficou inconsolável, acreditando que seu filho amado havia sido brutalmente morto. No Egito, a casa de Potifar. José foi levado para o Egito, uma terra de grande poder e riqueza, mas também de idolatria e escravidão. Lá, ele foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Apesar das circunstâncias terríveis, a presença de Deus estava com José. A Bíblia nos diz que o Senhor estava com José, e ele era um homem próspero. Essa prosperidade não se manifestava em riquezas materiais imediatas, mas na capacidade de José de se destacar em tudo o que fazia. Potifar rapidamente percebeu a integridade, a diligência e a sabedoria de José, e o colocou como supervisor de toda a sua casa, confiando-lhe tudo o que possuía. José administrava os bens de Potifar com tamanha eficiência que a casa e os campos do egípcio prosperaram grandemente por causa de José. Ele era, de fato, uma bênção por onde passava, mesmo em meio à escravidão. No entanto, a beleza e a integridade de José também atraíram a atenção indesejada da esposa de Potifar. Dia após dia, ela o assediava, tentando seduzi-lo. José, porém, era um homem de princípios inabaláveis. Ele se recusava a pecar contra Deus e contra seu senhor, Potifar, que havia depositado tanta confiança nele. Sua resposta era sempre a mesma: como, pois, faria eu este tamanho mal, e pecaria contra Deus? A tentação era constante e intensa, mas José permaneceu firme em sua fé e em sua moral. Essa resistência, no entanto, teria um preço alto, levando-o a uma nova e inesperada provação: a injustiça e a prisão. A recusa persistente de José em ceder às investidas da esposa de Potifar levou a uma reviravolta cruel. Frustrada e humilhada, ela o acusou falsamente de tentativa de estupro. Em um acesso de fúria e vergonha, ela rasgou as vestes de José e gritou, chamando os homens da casa. Quando Potifar chegou em casa, sua esposa contou uma versão distorcida dos fatos, apresentando a veste de José como prova. Sem hesitar, Potifar, sentindo-se traído e desonrado, mandou prender José. O jovem, que havia servido com tanta lealdade e integridade, foi jogado na prisão, um lugar onde os prisioneiros do rei eram mantidos. Mais uma vez, José se viu em uma situação de profunda injustiça, vítima da maldade humana e das circunstâncias. Mesmo na escuridão da prisão, a luz da providência divina não se apagou. A Bíblia nos assegura que o Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro Mor. O carcereiro, assim como Potifar, reconheceu a integridade e a capacidade de José. Ele confiou a José a supervisão de todos os outros prisioneiros e de tudo o que era feito na prisão. José, mais uma vez, demonstrou sua excelência e sua capacidade de liderança, mesmo nas condições mais adversas. A prisão, que deveria ser um lugar de desespero, tornou-se um novo palco para a manifestação da graça de Deus na vida de José. Era ali, entre criminosos e desesperançosos, que Deus continuaria a tecer os fios do seu plano, preparando José para um futuro que ele jamais poderia imaginar. As interpretações de José se cumpriram exatamente como ele havia predito. 3 dias depois, no aniversário do faraó, o copeiro foi restaurado ao seu cargo, e o padeiro foi enforcado. No entanto, o copeiro, em sua alegria e nova posição, esqueceu-se completamente de José. 2 longos anos se passaram, e José permaneceu na prisão, esquecido por aqueles a quem havia ajudado. A espera deve ter sido excruciante, um teste de fé e paciência. Mas, mesmo no esquecimento, Deus estava trabalhando, preparando o momento certo para a intervenção divina que tiraria José da escuridão da prisão para a luz do palácio. O sonho do faraó e a lembrança de José. Após 2 anos, o próprio faraó teve 2 sonhos perturbadores que ninguém em todo o Egito conseguia interpretar.
Em seu primeiro sonho, ele viu 7 vacas gordas saindo do Nilo, seguidas por 7 vacas magras e feias que devoravam as gordas. No segundo sonho, ele viu 7 espigas de trigo cheias e boas, que eram devoradas por 7 espigas secas e mirradas. O faraó ficou profundamente angustiado, e todos os seus magos e sábios foram incapazes de dar-lhe uma interpretação satisfatória. Foi nesse momento de desespero que o copeiro-chefe, finalmente, se lembrou de José. Ele disse ao faraó: "Hoje me lembro das minhas ofensas." Quando o faraó se indignou contra os seus servos, e me pôs na prisão da casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor, então tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, e sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhe, e ele nos interpretou os nossos sonhos, a cada um interpretou o seu sonho. E sucedeu que, como ele nos interpretou, assim foi, a mim me restituiu ao meu cargo, e a ele enforcou. Imediatamente, o faraó mandou chamar José da prisão. José foi rapidamente tirado da masmorra, barbeou-se, trocou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó lhe disse: "Tive um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de te ouvi dizer que, ouvindo um sonho, o interpretas." José, com humildade e fé, respondeu: "Não está em mim, Deus dará resposta de paz a Faraó." Essa resposta demonstra a dependência total de José em Deus, atribuindo a ele toda a glória e sabedoria. O palco estava montado para a maior virada na vida de José, e para a revelação de um plano divino que salvaria não apenas o Egito, mas também sua própria família. José, então, interpretou os sonhos do faraó. Ele explicou que os 2 sonhos eram, na verdade, um só, e que Deus estava revelando o que estava prestes a acontecer. As 7 vacas gordas e as 7 espigas cheias representavam 7 anos de grande fartura em todo o Egito. As 7 vacas magras e as 7 espigas mirradas representavam 7 anos de fome severa que viriam depois da fartura, uma fome tão intensa que consumiria toda a abundância anterior. José não apenas interpretou os sonhos, mas também ofereceu um plano estratégico para o faraó. Portanto, Faraó se proveja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e entesourem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim, a comida será para a provisão da terra, para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. O faraó e todos os seus oficiais ficaram impressionados com a sabedoria e a perspicácia de José. O faraó reconheceu que o Espírito de Deus estava em José e que não havia ninguém tão entendido e sábio quanto ele. Em um ato de reconhecimento e confiança, o faraó elevou José à posição de governador de todo o Egito, a 2ª pessoa mais poderosa do reino, perdendo apenas para o próprio faraó. Ele tirou seu anel de sinete do dedo e o colocou no dedo de José, vestiu-o com roupas de linho fino, colocou um colar de ouro em seu pescoço e o fez andar em seu 2º carro. O faraó proclamou: "Sente ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito." José, o escravo e prisioneiro, tornou-se o regente do Egito, um testemunho extraordinário da fidelidade de Deus e de como ele exalta os humildes no tempo certo. José, agora com 30 anos, assumiu sua nova e monumental responsabilidade. Durante os 7 anos de fartura, ele viajou por todo o Egito, supervisionando a coleta e o armazenamento de grãos. A colheita foi tão abundante que José parou de registrar a quantidade, pois era imensurável, como a areia do mar. Ele construiu celeiros em cada cidade e armazenou o trigo em grandes quantidades, preparando o Egito para os anos difíceis que viriam. Nesse período, José também se casou com Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, e teve 2 filhos, Manassés e Efraim, cujos nomes refletiam a superação de suas dores passadas e a prosperidade que Deus lhe havia concedido. Então, os 7 anos de fartura chegaram ao fim, e, como José havia predito, os 7 anos de fome começaram. A fome não atingiu apenas o Egito, mas se espalhou por todas as terras vizinhas, incluindo Canaã, onde a família de José vivia. O povo do Egito clamou ao faraó por comida, e o faraó lhes disse: "Ide a José, o que ele vos disser, fazei." José abriu todos os celeiros e vendeu o trigo ao povo,
salvando o Egito da fome. A sabedoria e a previdência de José foram a salvação de uma nação inteira, e sua ascensão ao poder se mostrou um ato de misericórdia divina para com o Egito e, como veremos, para com sua própria família. A fome era tão severa em Canaã que Jacó, ao saber que havia trigo no Egito, enviou seus 10 filhos mais velhos para comprar mantimento. Benjamim, o filho mais novo de Raquel e o único irmão de José por parte de mãe, permaneceu com Jacó, pois o pai temia que algo de mal lhe acontecesse. Os irmãos de José chegaram ao Egito e se apresentaram diante de José, que era o governador da terra. Eles não o reconheceram, pois José havia mudado muito em 20 anos, e sua posição e vestimentas egípcias o tornavam irreconhecível. Eles se prostraram diante dele, cumprindo, sem saber, os sonhos que José havia tido em sua juventude. José, porém, os reconheceu imediatamente. Ele se lembrou dos sonhos e da crueldade com que o haviam tratado. Em vez de se revelar, José decidiu testá-los. Ele os tratou com aspereza, acusando-os de serem espiões. Os irmãos negaram, explicando que eram 12 irmãos, um já não existia e o mais novo estava com o pai. José exigiu que trouxessem o irmão mais novo para provar sua honestidade. Ele os prendeu por 3 dias, e no terceiro dia, libertou-os, mas reteve Simeão como refém, exigindo que voltassem com Benjamim. Os irmãos, angustiados, reconheceram que estavam sendo punidos pelo que haviam feito a José, e lamentaram a dor que causaram ao pai. Essa provação era o início de um processo de arrependimento e transformação para os irmãos, orquestrado pela mão de Deus através de José. Os irmãos voltaram para Canaã e contaram a Jacó tudo o que havia acontecido. Jacó ficou inconsolável com a perda de Simeão e a exigência de levar Benjamim ao Egito. Ele se recusou a deixar Benjamim ir, temendo perdê-lo também. No entanto, a fome se agravou, e as provisões que trouxeram do Egito acabaram. Judá, um dos irmãos, intercedeu junto ao pai, garantindo a segurança de Benjamim e se responsabilizando por ele. Com o coração pesado, Jacó finalmente cedeu, e os irmãos, levando presentes e o dobro do dinheiro, partiram novamente para o Egito, levando Benjamim consigo. Ao chegarem ao Egito, José os recebeu e mandou levá-los à sua casa para almoçar. Os irmãos ficaram apavorados, pensando que seriam acusados pelo dinheiro que havia sido devolvido em seus sacos na primeira viagem. José os tranquilizou e mandou trazer Simeão de volta. Ao ver Benjamim, José foi tomado por uma profunda emoção e teve que se retirar para chorar. No almoço, José os sentou em ordem de idade, do mais velho ao mais novo, o que os deixou perplexos. Ele serviu a Benjamim uma porção 5 vezes maior que a dos outros, um sinal de seu amor e favoritismo, que os irmãos não compreenderam. Antes que partissem, José ordenou que sua taça de prata fosse colocada no saco de Benjamim. No dia seguinte, quando estavam a caminho de casa, José mandou seu mordomo persegui-los e acusá-los de roubo. A taça foi encontrada no saco de Benjamim, e os irmãos, em desespero, rasgaram suas vestes e voltaram para a cidade. Diante de José, Judá fez um apelo emocionante, oferecendo-se para ser escravo no lugar de Benjamim, demonstrando uma mudança significativa em seu caráter e um profundo amor pelo irmão. Esse ato de sacrifício e arrependimento foi o ponto de virada que José esperava. Diante do apelo sincero de Judá e da angústia de seus irmãos, José não conseguiu mais conter suas emoções. Ele mandou que todos os egípcios saíssem da sala e, em meio a soluços, revelou sua verdadeira identidade: eu sou José. Meu pai ainda vive. Os irmãos ficaram atônitos, paralisados pelo medo e pela vergonha. José os tranquilizou, dizendo: não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. Ele explicou que Deus havia orquestrado todos os eventos para preservar a vida de sua família e de muitas outras pessoas durante a fome. José os abraçou e chorou com eles, e os irmãos, finalmente, puderam falar com ele. José os instruiu a voltar para Canaã e trazer Jacó e toda a família para o Egito, pois ainda haveria 5 anos de fome. O faraó, ao saber da família de José, também os convidou a vir e prometeu-lhes o melhor da terra do Egito. Os irmãos voltaram para Canaã com carros e provisões, e contaram a Jacó que José ainda estava vivo e era o governador de todo o Egito. Jacó, a princípio,
não acreditou, mas ao ver os carros e as provisões, seu espírito reviveu. Basta! Ainda vive meu filho José. Irei e o verei antes que eu morra. A família de Jacó, 70 pessoas no total, desceu ao Egito, e José foi ao encontro de seu pai em Gósen. O reencontro foi emocionante, um momento de alegria e cura após anos de dor e separação. José apresentou sua família ao faraó, e eles se estabeleceram na terra de Gósen, prosperando no Egito. A história de José do Egito é um testemunho poderoso da soberania de Deus e de como ele pode usar as circunstâncias mais difíceis para cumprir seus propósitos. José foi traído, vendido como escravo, falsamente acusado e preso, mas em cada etapa de sua jornada, a mão de Deus estava sobre ele. Sua vida é um exemplo de fé inabalável, integridade em meio à tentação e a capacidade de perdoar aqueles que o feriram profundamente. O perdão de José aos seus irmãos não foi apenas um ato de bondade, foi um reconhecimento de que Deus havia transformado o mal em bem, usando a traição deles para salvar a família de Jacó e, por extensão, a nação de Israel. Esta narrativa nos ensina que, mesmo quando não compreendemos os caminhos de Deus, podemos confiar que Ele está no controle. As provações que enfrentamos podem ser parte de um plano maior, preparando-nos para um propósito que ainda não podemos ver. A história de José nos encoraja a manter a fé, a viver com integridade e a estender o perdão, mesmo quando a injustiça parece prevalecer. É um lembrete de que Deus é capaz de transformar a cova mais profunda no trono mais alto, e que sua providência se estende sobre cada detalhe de nossas vidas, tecendo um tapete de redenção e propósito. A vida de José é um farol de esperança, mostrando que a fidelidade a Deus sempre será recompensada, e que o amor e o perdão podem curar as feridas mais profundas e restaurar o que parecia perdido. A saga de José do Egito, da cova ao trono, é uma das mais inspiradoras e transformadoras narrativas da Bíblia. Ela nos convida a refletir sobre a natureza da providência divina, que opera de maneiras misteriosas e muitas vezes dolorosas, mas sempre com um propósito maior em mente. A vida de José nos ensina que a inveja pode levar à destruição, mas o perdão pode levar à restauração. A injustiça pode nos abater, mas a integridade nos eleva. E, acima de tudo, a fidelidade a Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, é a chave para experimentar sua soberania e ver seus planos se cumprirem em nossas vidas. Que a história de José nos inspire a sonhar os sonhos de Deus, a perseverar em meio às provações, a perdoar aqueles que nos ferem e a confiar que, não importa quão escura seja a cova, Deus tem um trono esperando por nós. Que a glória seja dada ao Senhor, o Deus de José, o Deus que transforma o mal em bem e nos guia da cova ao triunfo. Amém. Uma lição ainda mais profunda em todas essas narrativas. Em meio a esses julgamentos, há um convite ao arrependimento, à obediência e à reverência. A história bíblica é um testemunho da misericórdia de Deus que sempre oferece um caminho de volta, mesmo diante das mais graves transgressões. No entanto, essa misericórdia não anula a justiça divina, ela a complementa, oferecendo esperança àqueles que escolhem se submeter à sua vontade e andar em seus caminhos. A justiça de Deus é perfeita, e sua misericórdia é infinita, mas ambas operam em harmonia para nos guiar à retidão. Que essas histórias, muitas vezes esquecidas ou suavizadas, nos inspirem a uma vida de maior obediência, reverência e discernimento. Que elas nos lembrem que a verdade de Deus é imutável, e que o preço da desobediência é um fardo que ninguém deveria carregar. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar uma vida que honre a santidade e a majestade de nosso Criador. Se ficou impactado com estas histórias bíblicas surpreendentes, não deixe de curtir este vídeo e se inscrever no canal Arquivos Bíblicos Secretos. Ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos diários, onde continuaremos explorando as narrativas menos conhecidas e mais intrigantes da Bíblia Sagrada. Queremos saber sua opinião. Qual destas 3 histórias mais te surpreendeu? Você já conhecia alguma delas? Existe alguma outra história bíblica pouco conhecida que você gostaria que abordássemos em vídeos futuros? Deixe seu comentário abaixo e vamos conversar. Lembre-se de compartilhar este vídeo com amigos que também se interessam pelos aspectos menos explorados da Bíblia. Até o próximo vídeo, aqui no Arquivos Bíblicos Secretos.